mais um Mentabilidade Cast começando. Obrigado por você estar aqui com a gente. Hoje eu estou recebendo meu queridíssimo amigo Márcio Gata. Obrigado. Muito obrigado, Igor. Obrigado pelo convite. Imagina, o Márcio, eu tenho que agradecer, né? Porque você está aí assistindo, eu não sei qual o dia, o horário que está assistindo, mas o Márcio veio aqui domingo, 8 horas da manhã. E se você tem filho, filha, família, você sabe que domingo, 8 horas da manhã, não é qualquer um que consegue um espaço para gravar um podcast, né? Principalmente, é um pouco longe, né, da sua casa para cá, assim, tem uma distância. Tem uma distância, tem mais ou menos uns 40 quilômetros, mas você chamou, eu tô aqui. Não há problema nenhum. Eu sei o valor que tem isso porque eu abri mão do meu domingo de manhã com o meu filho, e você tem 2 filhas, eu sei que não é fácil, então mais uma vez muito obrigado. Então assista esse podcast com muito carinho ou ouça se você tiver aí em alguma plataforma. Beleza? O Márcio é uma pessoa que admiro muito, é mentor de coragem, hipnoterapeuta, e é um cara que tem uma jornada muito incrível, porque eu falo muito de autoconhecimento e ele também. E eu posso dizer que o Márcio, ele é o autoconhecimento aplicado, né? Porque o autoconhecimento não é só você estudar e se conhecer, é você também colocar em prática, que aí a gente vai um pouco pro autodesenvolvimento também, né, Márcio? Antes da gente começar em algumas perguntas, fala um pouquinho da tua história, fala um pouquinho da sua vida, por que você faz o que você faz hoje, pra galera entender aí quem é o Márcio Gata. Legal. Bom, eu hoje sou mentor de coragem, sou pai da Lorena, pai da Joana, casado com a Janu, e tudo começou na minha história, né, graças a um tumor que eu tive em 2014, um tumor no pescoço, e a partir daí eu comecei a buscar, né, um novo sentido para minha vida. Eu vivi uma vida muito desconectada, né, estava acima do peso, eu estava totalmente infeliz no que eu fazia. E hoje, vendo, eu tive 2 anos em depressão, uma depressão muito silenciosa que eu não procurei ajuda, o que é extremamente perigoso, mas eu vivi ali por volta de 2 anos numa depressão silenciosa. E o tumor, de uma certa maneira, salvou a minha vida, porque foi a partir dali que eu fui buscar cumprir uma promessa que eu fiz a mim mesmo no dia da cirurgia, que era, se eu saísse daquela situação, eu ia ser feliz. E foi o que aconteceu, eu fui buscar essa felicidade. O problema é que quando eu comecei essa busca, né, pela felicidade, eu a fiz da maneira que eu acreditava que era felicidade, porque eu fui programado para entender o que era felicidade de uma maneira. E a maneira que eu fiz, mais ou menos 1 ano e meio depois da cirurgia, foi buscar essa felicidade fora de mim. Então eu fui buscar bens materiais, comprei apartamento, carros, viagens, festas. Só que aí 1 ano e meio depois eu percebi que eu estava na mesma situação de antes da cirurgia, quer dizer, eu estava infeliz, eu não estava totalmente feliz. Quis o destino que 1 ano e meio depois eu fizesse uma cirurgia muito mais simples e que o médico falou, você vai sair andando em 2, 3 dias, vai ser tranquilo. E para quem tinha passado por uma cirurgia de um tumor, eu falei, beleza, isso aí não é nada. Só que quis o destino que eu ficasse 30 dias deitado numa cama. Eu tive uma complicação pós-cirurgia e foi ali que eu pude realmente refletir. E ali eu comecei um caminho pelo autoconhecimento. E eu não digo que foi um processo, mas foi uma escolha de vida. A partir dali, eu escolhi o autoconhecimento como um estilo de vida, como algo que seria a minha vida. Então, a partir dali, eu comecei a me desconstruir. Então, é um processo que é longo, ele é contínuo e você precisa gostar desse processo. Então você precisa se transformar para poder encontrar evidências. Então, a partir daí foi quando eu entrei nesse autoconhecimento para valer. Legal. Quando a gente fala de sintoma, né, de algo que apareceu, assim, o que é um sintoma? É algo que você sente, né, algo que está ali te incomodando, ou qualquer problema que a gente vive na vida hoje. A maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso e traz sempre para um lado muito negativo, porque aquilo incomoda, óbvio, né? Ninguém, por exemplo, aparece um câncer e fala, obrigado, agora eu tenho um câncer. Não é isso. Mas a gente sempre enxerga, puta, por que comigo? E é difícil, eu sei que é, mas se a gente consegue mudar o drive, né, e falar por quê? Por que isso está aparecendo para mim? Por que eu estou sentindo isso? Por que esse câncer apareceu? Por que eu estou com ansiedade? Né?
o meu organismo está querendo me dizer com isso? Né? Porque eu acredito muito, e o gato tem as mesmas informações, né? Que nada mais é do que o nosso organismo dizendo, olha, tem um problema aí no sistema, você precisa olhar para isso. É uma grande oportunidade de revisão da vida, né? Muitas vezes a gente não percebe, porque você está no piloto automático. Eu vivia no piloto automático, né? Eu tinha uma agência de marketing, de comunicação, e o tempo todo produzindo, uma verdadeira corrida dos ratos. Estava lá correndo, e eu não percebia isso. E eu não, como eu falei, eu vivi numa depressão silenciosa sem saber que era uma depressão. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que eu estava em depressão, né? Eu tinha sintomas depressivos. Só que muitas vezes a doença, muitas vezes o sintoma é uma maneira de você parar, porque você tem que parar e revisar. Sim. Só que, infelizmente, Igor, muitas pessoas têm, entre aspas, essa oportunidade, mas elas estão tão no automático que elas não percebem. Elas continuam e elas não percebem que seria importante ela revisar o estilo de vida dela, revisar o que ela tem feito, as escolhas, e foi o que aconteceu comigo. No primeiro 1 ano e meio, eu agi de acordo com o que eu acreditava. Felicidade, para mim, era os bens exteriores, era tudo fora de mim. Só que eu fui entender depois, quando eu fico 30 dias numa cama, eu comecei a entender que eu precisava, na verdade, me transformar internamente para encontrar essa felicidade aqui dentro. E aí sim, depois, tudo seria a consequência. Sim, isso é muito legal, né? Porque independente do que você esteja passando, né, de dificuldade, é uma oportunidade, né? Se você começa a olhar e falar, pô, se tem um problema no sistema, né, e aí eu tô colocando nós seres humanos como um sistema, é uma oportunidade de você olhar, porque não é só esse sistema que está dando problema, né? Existe uma causa por trás disso, que é estou trabalhando desesperadamente, estou vivendo no automático, enfim, tem várias coisas que fazem com que o teu sistema queira te avisar com esse sintoma. Então, qualquer coisa hoje que acontece na minha vida, eu falo, por que isso está acontecendo? Né? E isso só veio através do autoconhecimento. Porque eu também vivia muito, por que comigo? Né? Lá atrás, se eu pegar muitas coisas que eu passei, por que comigo? Né? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tive um irmão que faleceu? Por quê? E aí você começa a entender que existem várias outras coisas por trás, e não só as coisas que a gente vive hoje num mundo muito material e muito automático, né? Mas quando a gente sai dele para falar, por que isso acontece? Por que eu estou sentindo isso? Nossa, tem muito ouro ali, né, Gato? Sim. E o que é importante para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, como o Igor falou há pouco, a gente não dá esse valor porque muitas vezes a gente acredita, né, que nós somos vítimas o tempo todo, né? Então a gente cai dentro de um vitimismo que nos protege. Então quando eu olho para trás e eu vejo que eu não tinha a vontade e principalmente a coragem de assumir a minha vida, de assumir a responsabilidade do que é viver. Então era muito simples para mim culpar sempre o externo também quando eu não tinha os resultados que eu queria, quando as coisas aconteciam. Então, primeiro ponto que eu sempre digo para as pessoas é que se elas querem realmente mudar as suas vidas, elas precisam analisar o presente com verdade. Elas precisam parar de fingir que está tudo bem, que ela pode, de uma certa maneira, resolver muitas coisas sozinhas. E a gente precisa pedir ajuda. Sim. E eu falo isso por quê? Porque eu vivi 2 anos numa depressão silenciosa e eu não falei isso para ninguém. E hoje, quando eu falo isso, as pessoas que estavam perto de mim, minha esposa, a minha mãe, elas ficam assustadas. Como assim você estava em depressão? Sim. E não falou nada. Porque eu achei que eu era autossuficiente, mas se eu não tivesse tido esse tumor nesse período, com certeza eu teria talvez me entregado, eu poderia ter tido uma consequência muito ruim. Então é muito importante, primeiro, você sair do papel de vítima, fundamental, e 2, você vai precisar assumir a sua responsabilidade para ter o controle da sua vida de novo. Legal isso que você falou, porque nem 8 nem 80, né? É aquilo, nem vítima, nem super-herói, né? Tem vezes que a gente precisa de ajuda, sim. Tem vezes que você precisa
falar para alguém, cara, eu não tô dando conta sozinho, né? Eu preciso que você me ajude. Principalmente, isso é muito comum, né, Gata, quando a gente está em relacionamentos, o marido não fala para a mulher para não parecer fraco, Sim. a mulher não fala para o marido para não parecer tal coisa. Cara, é a primeira pessoa que está do seu lado, né? Então você precisa abrir isso, né, e conversar, porque senão é uma bola de neve, né? A tendência é o processo só piorar. A gente tem um adestramento que é de não ser vulnerável. Sim. Né? A vulnerabilidade é muito importante para que você possa ser mais humano, para você ter melhores relacionamentos, para que você possa se autodesenvolver. Então, a gente foi adestrado a ser um super-herói, uma super-heroína, a gente foi adestrado a muitas vezes ser, né, aquele soldado que vai enfrentar a guerra e que vai lutar contra todo mundo. E isso pode te aprisionar de uma certa maneira, que faz com que você perca, inclusive, a confiança em si. Sim. E quando eu perco a confiança em mim, eu não consigo agir, eu não consigo sair, às vezes, de um fundo do poço. Eu preciso de uma mão que me ajude. Sim. Então, se você que está aí nos assistindo ou ouvindo, se você está vivendo uma situação difícil, procura ajuda de alguém, divide, como o Igor falou, às vezes com alguém do seu lado que pode te ajudar, te acolher, porque quando você está machucado, você precisa de acolhimento, você precisa ser acolhido. E uma coisa legal disso também é que às vezes a pessoa que está ali do seu lado, né, seu marido, sua esposa, talvez eles não tenham também a capacidade, né? Talvez você vá dividir e fale assim, poxa, mas eu já dividi, ele não entendeu, falou que isso é frescura. Então talvez seja outra pessoa que precisa te ajudar. E tudo bem essa pessoa também não sabe, não entender. Porque tem gente que não entende, tem gente que lida com a vida de uma maneira um pouco diferente. Então, você não tem que desistir. Pô, falei pro meu marido, ele falou que é frescura, então ferrou, é frescura. Não. Você procura outra pessoa, procure um profissional, procure, né, uma amiga, porque é isso, talvez ele também não saiba lidar e ele também não sabe te ajudar a lidar com isso. Né? Quando a gente fala, sempre que eu penso no Ogata, e aí eu falo do Ogata, uma coisa que vem muito forte para mim, Ogata, é a consistência. Se eu falo em Ogata, a palavra consistência é muito forte. Por quê? Porque eu vejo a sua consistência. Como é que as pessoas fazem? E eu sei que, cara, resultado é a consequência da consistência. Né? Você vai ter resultado quando você tem consistência. Como é que as pessoas fazem? Eu vejo muita gente me perguntando, procurando, cara, para primeiro ter e manter essa consistência durante tanto tempo. Olha, bom, consistência é o que vai gerar a sua transformação. Né? Sem consistência você não muda absolutamente nada. Eu acho que o primeiro ponto quando eu olho para minha vida anterior, né, a vida que eu construí antes, e eu olho com ela com muito orgulho, realmente em paz hoje com a minha história, mas eu vejo que é uma vida que eu não quero ter mais. Eu não quero voltar àquele ponto. Então, aquele ponto de dor para mim é muito claro. Então eu entendo que eu preciso alcançar o que eu chamo de vida de coragem, que é a vida do agir com o coração, a vida que é boa para mim. Então, eu não quero mais a vida da mediocridade. Então, isso está muito claro, eu não quero mais aquilo. Então, para você que está nos assistindo, ouvindo, você tem que estar muito claro para você o que você não quer mais. Né? Se a vida que você tem hoje, ela não está valendo muito a pena, ela não está legal do jeito que você queria, isso tem que ficar claro. Né? E não importa se você ainda não sabe como fazer. O que tem que ficar claro isso aqui não está legal. Esse relacionamento não está legal, essa minha vida financeira não está legal, a minha vida profissional, a minha saúde, nada disso está legal. Clareza sobre o teu momento atual. Isso é legal, só desculpa te cortar, porque o momento atual, ele é um reflexo das escolhas que você fez lá atrás, né? Sim. Você fez alguma escolha, por melhor ou pior que ela seja, que por consistência te trouxe esse resultado de hoje. Exato. Então, olha que interessante, o que o Gato tá falando é muito legal, porque, cara, você tem que olhar onde você tá agora, porque esse momento provavelmente não tá bom para você. Então você tem que ter clareza disso, porque isso foi escolhido lá atrás e você manteve uma consistência, querendo ou não, sobre Sim. isso. É olhar para trás e principalmente sentir, né, a dor daquilo que você talvez vivia. Quando eu tive o tumor, e o meu processo foi muito rápido entre diagnóstico e a cirurgia, porque por estar numa região muito delicada eu não pude fazer biópsia. Então eu fui para uma mesa de cirurgia sem saber o que era.
E tinha ali 50 a 50%, segundo o médico, né, de ser algo bom ou de algo ruim. E ali me bateu uma palavra muito forte, que foi arrependimento. Eu olhei para trás e falei, nossa, eu não estou vivendo a vida que eu queria ter com as minhas filhas, eu sempre desejei ser pai, eu estou distante no meu relacionamento, enfim, não tá legal. E aquele arrependimento de que talvez eu não pudesse viver isso de novo, aquilo também foi uma mola propulsora para que eu realmente começasse e cumprisse a promessa que eu fiz a mim mesmo de mudar a minha vida. Então, essa consistência vem primeiro desse ponto de dor, de onde eu não quero mais voltar, eu não tenho a mínima vontade de ser o Márcio Gata que eu fui lá atrás. E dois, um objetivo muito claro na frente, né? É o que eu chamo de big picture, a grande fotografia. Isso para mim está muito claro de onde eu quero chegar. E aí eu acho que uma dica que eu também aprendi durante essa escolha pelo autoconhecimento é: você precisa ser duro no processo, quer dizer, com você mesmo, duro no processo. Você tem que exigir de você o melhor, mas você tem que ser o quê? Gentil no resultado, né? Porque tudo é um resultado de um processo de escolhas. Então, às vezes, você não vai atingir aquele objetivo que você queria, por quê? Porque você não está preparado, você não tem as ferramentas, você ainda está se adaptando, e isso faz parte do processo. O processo é um grande aprendizado. Então, para mim é muito claro, eu preciso ser muito duro no processo, quer dizer, eu preciso ser consistente todos os dias, mas eu sou gentil comigo mesmo no resultado. Então, legal, quando eu não atinjo aquele resultado que eu queria, eu não vou ficar me martirizando, eu não vou ficar me machucando. Ok, aonde eu errei? Aonde que eu não fiz tão bem? E aí eu volto para o processo. A consistência te leva à transformação. Ser consistente é fazer todos os dias um hábito, todos os dias você faz aquela mesma coisa, vai vencendo o que? Aquela resistência que existe e é normal. Em tudo que a gente faz, Igor, existe uma resistência. Sim. Então, a cada dia que eu faço, eu na verdade estou vencendo a resistência, até uma hora que vira hábito, como você fala muito bem. Virou hábito, acabou. Sim. Aquilo já é natural. Então a consistência hoje para mim é natural, não é uma coisa, não é uma dificuldade que eu tenho. É assim, ser consistente faz parte hoje da minha natureza. Legal, é uma coisa que eu falo muito também, né? Faz parte da sua identidade. Né? Isso, perfeito. É quem você é, ser consistente. Então, e assim, uma coisa legal disso, gente... E aqui uma coisa só importante. Eu não era uma pessoa consistente. Eu me tornei uma pessoa consistente, ou seja, é possível você se tornar consistente. Isso é muito legal, exatamente, porque a gente às vezes olha para uma pessoa, né, e fala, nossa, eu queria ser como aquela pessoa, eu queria ter o resultado daquela pessoa. Seja, mas seja não pensando só no resultado que ela tem hoje, seja pensando qual é o primeiro passo que ela teve que dar lá atrás para atingir o resultado que ela tem hoje. Porque consistência, na verdade, eu sempre falo, todo mundo tem, mesmo que seja para fazer coisa ruim. Sim. Hoje você está com uma vida consistente ruim, porque o resultado que você tem hoje foi de consistentemente fazer algo que você não deveria. O que você tem que mudar? O foco da consistência. Cara, eu tenho que fazer, então ser consistente em comer bem, por exemplo, para emagrecer, já que eu estou consistente em comendo mal, né? Então isso é uma coisa legal da consistência, é entender que ela está aí dentro de você. Acha ela para o que você precisa de resultado na sua vida. Né? Isso, muito, muito bem observado. Porque eu falei agora há pouco, né? Eu não era consistente. Sim, eu era consistente para coisas que não eram boas porque eu queria, né? Sim. Eu não tinha os resultados que eu queria. Hoje eu sou consistente porque eu quero. Então Sim. Isso é bem legal você falar isso. Isso é muito legal, porque, entenda, a vida que você quer ter é uma escolha, né? É uma Sim. escolha, cara. E o Ogata, ele escolheu, no dia lá que ele teve o câncer e ele entrou nesse processo, ele escolheu falar, não quero mais essa vida, a partir de agora eu quero uma nova vida, o que eu preciso para essa nova vida? Preciso ter clareza do que eu não quero e clareza de onde eu quero chegar. E aí eu quero fazer duas perguntas que eu acho interessantes. Muita gente que me manda pergunta, me manda assim, eu não faço a menor ideia de onde eu quero chegar. Não tem essa clareza. E muita gente fala, mas você precisa ter. Cara, a primeira pergunta é, como que tem essa clareza? E aí depois, a segunda pergunta é que você falou que coragem é agir com o coração. Eu acho muito legal isso. O que é agir com o coração? O que é isso? Legal. Sobre a clareza,
eu sempre digo isso pro pessoal da comunidade Coragem, que é a comunidade das pessoas que fizeram a blindagem emocional, que é o meu programa de 21 dias. Eu sempre digo o seguinte: o que eu faço hoje, por exemplo, estar aqui hoje gravando esse podcast com o Igor, falando desses assuntos, eu não pensei nisso lá atrás, quando eu tomei essa decisão. Primeiro que eu nem conhecia o Igor, né? O Igor eu conhecia onde? No percurso. Então, essa clareza você vai construir no percurso. Eu não imaginava que eu estaria fazendo o que eu faço hoje lá em 2014, jamais. Ou seja, a primeira coisa é você tem que ser gentil com você no percurso, né? Nesse resultado, e entender que você vai encontrar essa clareza andando. Ela não vai aparecer numa caixinha da Amazon. Olha, vai aqui tocar a campainha. A sua clareza, né? Eu brinco muito, não é o Rodrigo Hilbert que vai vir te entregar a caixinha aqui da clareza, do propósito, não é. Até porque o Rodrigo Hilbert estaria pronto já. Porque ele faz tudo. Ele faz tudo. Pois é, e não é assim. Você vai descobrir no caminho, andando. E dois, tem um dos livros que a gente já leu, que eu sei que você já leu, que você fala bastante também, que é Os 4 Compromissos. Tem um compromisso que para mim assim, acho que é o mais importante, que é: nada precisa ser definitivo. Nada precisa ser definitivo. É que a gente foi adestrada a acreditar que eu preciso fazer uma escolha, porque lá aos 17 anos eu tive que fazer uma escolha de uma faculdade, de uma profissão, e aquilo é para sempre. Então, é a mesma coisa agora. Nossa, é como se eu não tivesse o direito de errar. Então, agora que eu estou fazendo uma mudança na minha vida, eu preciso acertar exatamente ali no alvo. Não, você precisa andar, você precisa começar a caminhar. E no caminho é que você vai descobrir esse propósito, essa grande fotografia. E isso está muito atrelado à segunda pergunta que você me fez, o agir com o coração. É muito comum as pessoas associarem coragem apenas à valentia, àquela força para você muitas vezes mudar a sua vida. Coragem não é só isso. A etimologia da palavra coragem, né, vem de duas, do latim cor de coração e agem de agir, ou seja, coragem é agir com o coração. E o que é agir com o coração? É você agir de acordo com a tua identidade, com a tua essência, com o que é bom para você, de acordo com os seus talentos, de acordo com a sua meta encarnatória, com o que você nasceu para ser. Eu acredito muito assim, nós todos nascemos para dar certo, né? Mas o problema é que a gente vai sendo adestrado a se distanciar do que é bom pra gente, né? Então o adestramento é muito forte para que a gente seja formado, que a gente esteja numa forma, sendo um operário dentro do sistema. Então o agir com o coração é você redescobrir quem você é para você agir dessa maneira, para você viver disso com a sua essência, para que no final do dia a tua conta emocional ela esteja positiva. Legal. Porque é impossível você ser feliz o tempo todo, mas o saldo tem que ser positivo, né? Talvez tenha um dia que você vai terminar o dia mais infeliz do que feliz, sim, isso é a vida. Mas no geral você tem que olhar para o teu extrato bancário da vida e falar o seguinte: minha conta está positiva. Eu não estou no cheque especial da vida, tá positivo isso. Então, o agir com o coração é você estar conectado com quem você é de verdade. Legal. E vou te fazer uma outra pergunta agora, que é o seguinte: muita gente, quando ouve histórias, né, usa uma desculpa que é assim: mas para ele é fácil porque ele é rico. Pro Rodrigo Hilbert é fácil porque ele é bonitão. Para fulano de tal é fácil porque não sei o quê. E existe, né, uma crença muito instaurada, e aí é óbvio que cada cultura tem a sua particularidade, né, e tudo, mas existe um senso comum de, mas o oriental, ele já é assim, ele tem um drive diferente, ele é já mais consistente, ele já tem uma mentalidade focada e tal. Você já ouviu muito isso? Já. Mas pra você é fácil, gato, você é oriental, o oriental é diferente. E aí? O que você fala para as pessoas que não são orientais, então, e que usam não só essa desculpa, mas outras de, mas o fulano é de tal jeito? Não, isso não é verdade, porque cada ser humano, né, tem a sua história, tem
os seus traumas, traz uma série de coisas que independe da sua origem, né, da sua etnia. Então, eu, por exemplo, eu sempre ouvi, né, isso também é vamos chamar de uma lenda urbana, né, de que japoneses orientais são ótimos em exatas, né? Isso comigo não aconteceu. Aí ferrou, você veio na negra. Isso não aconteceu. Você veio com falha. Total, porque assim, nunca na escola eu sempre tive muita dificuldade exatamente com as matérias exatas. Eu sempre fui um cara de humanas. Então, isso não procede. Isso são regras, né, regras que muitas vezes elas foram passadas de geração em geração, só que é como se tudo fosse padronizado e se esquece que cada ser humano é individual, cada ser humano tem a sua trajetória. Então, a gente precisa entender que a consistência não depende de se você nasceu oriental ou não. A consistência, ela depende de você entender que você precisa sair dessa dor, que você precisa dar um basta no que você está vivendo hoje. Porque se está te fazendo mal, se está causando dor, você precisa, e eu falo isso muito, você precisa se indignar. Você não pode mais se conformar. As pessoas normalizaram, Igor, a infelicidade. Elas normalizaram uma vida desregrada, uma vida no piloto automático. Elas normalizaram isso, e isso não é o normal. Elas normalizaram tomar remédio de tarja preta toda vez para dormir. Isso não é normal. E a gente precisa voltar a questionar, a gente precisa acordar para isso. Porque enquanto eu normalizo isso, nada acontece. Eu preciso me indignar. Então a consistência depende sim dessa indignação e não tem nada a ver com o fato de você ser oriental ou não. Sim, sim. Eu acho que tem muito também uma coisa de ser mais fácil, né, Gato, eu colocar uma desculpa externa. Sim. Ah, mas ele é dessa maneira. Ah, mas o fulano é não sei o que, mais ciclano. Ah, mas aconteceu tal coisa, do que eu olhar para dentro e realmente correr atrás de mudar o que não tá bom aqui. Toda essa transformação que o Gata fala, tudo isso que a gente fala de você olhar para essas feridas, causa muito desconforto. É óbvio que causa. Só que eu sempre uso, quando alguém aparece com um certo receio de fazer hipnoterapia, né? Ai meu Deus, mas será que eu vou cavar alguma lembrança ou algo que me incomode? Eu sempre uso uma alegoria que é o seguinte: imagine que você fez um corte profundo no seu braço. O que você prefere? Todos os dias você vai lá fazer curativo, passar aquele mertiolate que a gente usava que ardia, todo dia vai arder. Todo dia. Isso não é da minha época. Não, nem tinha ainda o mertiolate. Todos os dias você vai passar, aquilo vai arder. Ou você prefere que a gente pegue, lave ele agora, vai arder pra caramba, aí a gente vai costurar, vai doer mais ainda, só que depois ele vai fechar, cicatrizar. 100% das pessoas falam: poxa, eu prefiro fazer logo o curativo definitivo. E é exatamente isso, o autoconhecimento, entrar nessa jornada. Claro que vai incomodar muito mais, talvez como nunca incomodou antes, né? No sentido de, porque sabe, areia movediça, né, gato? Parece que tá arrancando, o negócio não sai, mas só que depois tudo vai sendo mais leve, tudo vai fluindo de uma maneira muito melhor. Pelo menos pra mim foi isso que aconteceu. E isso não quer dizer que eu nunca mais vou ter problemas, nunca mais vai ter nada, sempre vai ter, né? A gente precisa entender que o autoconhecimento é uma escolha de vida, não é apenas um processo, né? Por exemplo, você falou da hipnoterapia. A hipnoterapia é um processo muito importante. Dentro do autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento. Então, é um processo essencial para você fazer as pazes com a sua história, né? Porque eu falei no início, eu fui buscar a felicidade de acordo com o que eu acreditava. Então, talvez, se eu não tivesse mudado a minha maneira de pensar, eu continuaria agindo dessa maneira, achando que felicidade estava fora de mim. Então, a gente age de acordo com o que nós acreditamos. Então, enquanto você tem aquela ferida aberta, você está agindo de acordo com o que aquela ferida está demandando de você. Enquanto você não resolve isso, né, fica difícil. Mas é um processo dentro dessa escolha de vida que é autoconhecimento. É um processo eficaz, é um processo que vai na causa, é um processo que vai ter um resultado rápido, só que não é apenas isso, né? Por isso que hoje eu falo muito de blindagem emocional, porque a blindagem emocional é exatamente o quê? Como é que eu lido com essa vida agora, essa vida nova?
Imagina, você viveu 40 anos em depressão, com a depressão do seu lado. Como é que você começa a viver uma nova vida sem a depressão? Por isso você precisa ter essa habilidade emocional. Você precisa entender os contextos, você precisa compreender para poder o quê? Seguir em frente. Para que você possa ter realmente a criação de boas evidências de que tudo que você está fazendo está fazendo sentido para você. A maioria das pessoas, elas têm medo de, né, fazer o curativo, como você falou, porque elas estão muito machucadas. E isso eu entendi muito nesse processo como hipnoterapeuta, como mentor. As pessoas estão muito machucadas e elas se sentem sem forças para mudar. Só que não vai ter como ela mudar alguma coisa se ela não der o primeiro passo, se ela tomar a decisão. Porque ninguém transforma ninguém. Ninguém vai chegar, né, com um poder mágico e vai transformá-la. Ela precisa tomar essa decisão. Esse é o primeiro passo fundamental. Eu entendo, como eu disse, você está sem forças, você está se sentindo sem rumo, você talvez não tenha ainda as habilidades que você precisa para transformar a sua vida, mas você precisa tomar o primeiro passo. E o primeiro passo sempre é o que? É a escolha, é a decisão. Eu preciso decidir. Por isso que olhar para o meu presente é tão importante. Eu preciso olhar e falar o seguinte: não dá mais para viver nesse relacionamento abusivo, não dá mais para ter essa vida financeira, não dá mais para ter essa infelicidade no meu trabalho. Eu posso não saber como eu vou fazer ainda, mas essa decisão ela precisa começar imediatamente para você transformar. Sim, sim. E é inevitável, como você falou, não tem ninguém que faça isso por você. O que eu vejo muito comum, Agatha, é as pessoas esperando que um grande evento, um grande momento apareça na vida ou alguém para libertar ela. O momento perfeito, o cenário perfeito para eu mudar a minha vida. Isso nunca vai acontecer. O momento perfeito é nesse exato segundo, tipo, é agora. E você não precisa ter uma grande decisão agora. Esse que é o mais importante, você só precisa decidir mudar. Sim. E decidir mudar pode ser com um pequeno passo. Né? Então as pessoas têm, eu sei que às vezes está doendo tanto que a pessoa imagina o seguinte: nossa, então eu vou ter que mexer em todas as feridas ao mesmo tempo, vai arder. Não, você só precisa primeiro decidir, eu quero, e o segundo, qual é o primeiro passo, o pequeno passo que eu preciso dar para que isso aconteça. Né? Você não precisa mudar todo o cenário de uma vez. Imagina, você vai fazer uma reforma na sua casa, você não precisa fazer aquela mega reforma, começa pelo banheiro. Sim. Começa pelo banheiro. Né? Assim como eu já sou pai do Arthur, né? Tenho a Mari como minha esposa. Eu sei, Gata, como é se dividir entre as funções de trabalho, consistência, porque eu acredito que na cabeça de muita gente deve ficar assim: cara, é muito difícil equilibrar tudo isso. Né? Como é que eu faço para performar bem no trabalho? Aí eu tenho meu filho, minha casa, minha esposa, ainda tenho que cuidar da minha saúde, do meu corpo. E eu sei que você tem muito resultado no seu trabalho, mas eu sei que você também tem resultado na sua casa, porque eu sei, conheço sua família, suas filhas, sua esposa. Como fazer isso, cara? Como é que funciona esse equilíbrio de trabalho, performar bem, saúde, família? Como é que você consegue lidar com isso? Existe uma palavra que ela não deveria ter plural, que se chama prioridade. Então, prioridade deveria ser uma palavra sem plural, né? Não existem prioridades. Faz sentido. Então, assim, eu escolhi, isso é a minha escolha, como prioridade a minha família. Então, assim, sempre eu busco, tudo que eu faço elas são a minha prioridade. Claro que existem momentos que talvez eu precise dar mais força numa área como o trabalho, sim, existem alguns momentos. Mas assim, eu busco sempre manter o que? A minha prioridade é o bem-estar das minhas filhas e da minha esposa. Essa é a minha prioridade. E qualquer coisa que eu faça e que de uma certa maneira conflite com isso, a minha escolha é muito clara. Então ter isso muito claro, qual é a tua prioridade de vida, qual é o teu plano de vida. O meu plano de vida, a escolha que eu fiz foi porque lá atrás me bateu aquele arrependimento de não ter vivido tudo isso, então isso ficou muito forte para mim. Minha prioridade é sempre as minhas filhas, a minha família. Por quê? Porque senão eu começo a confundir as coisas e aí sim você vai entrar num grande bolo como eu vivia antes. E isso não significa que você não vai dar prioridade para você vai ter momentos de prioridade em outras áreas.
essa clareza eu acho que é o fundamental. A segunda é dentro de um processo, né, quando a gente fala de uma escolha de autoconhecimento, quem está do seu lado precisa também estar junto com você. Então, eu conto muito essa história na blindagem emocional, né? A Janu, que é a minha esposa, a gente está há quase 23 anos juntos, né? Entre namoro, casamento, e a maior parte do nosso relacionamento nós estivemos em pistas separadas. Eu vivendo a minha vida, antes eu era jornalista, antes eu tinha uma agência de comunicação, e ela pedagoga, professora, a gente estava em pistas diferentes. E não é apenas profissional, mas em metas de vida, enfim, cada um na sua. Eu passei pelo meu processo e a Janu também passou pelo processo dela. Ela teve que descer também no fundo do poço e se reconstruir. E foi essa conexão que foi importante para a gente estar na mesma pista hoje. Então, hoje, eu sempre digo, olho para trás e esses últimos 4, 5 anos com a Janu são os nossos melhores anos. Por quê? Porque a gente está caminhando juntos, lado a lado. Então, o que é importante para ela é importante para mim. E assim, com ação, né? O que muitas vezes ela precisa de um espaço para ela poder performar no trabalho dela e para a gente não perder o foco do nosso objetivo, que são as crianças, eu vou ter que abrir mão. E aí eu abro mão e eu me adapto. Então, às vezes eu poderia estar numa velocidade maior no meu trabalho, no meu lado profissional, até poderia. Mas enquanto eu tenho como foco a clareza das minhas filhas, da minha família, às vezes eu vou ter que perder. Então toda escolha que você faz é uma série de desescolhas. Então lidar com esse equilíbrio na família, ele requer, primeiro, você entender qual é a tua prioridade. Não existem prioridades, é uma prioridade. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua grande fotografia? E 2, eu preciso ter um ambiente que me favoreça. Se eu não tiver um ambiente que me favoreça, vai ser difícil, porque vai ter resistência, isso vai fazer com que eu perca energia, isso vai fazer com que eu perca a motivação muitas vezes, e aí, claro, o ambiente sempre é mais forte. Então, criar esse ambiente, e aí o diálogo é muito importante, para que a gente possa caminhar juntos. Sim, isso é muito legal, né? Porque, cara, e tem muito a ver, né, com o valor, né? Quais são os seus valores fundamentais? Né? Se você não sabe quais são os seus valores, por exemplo, pro Gato a família é um valor muito importante. Se ele não sabe que esse valor é importante, ele vai passar por cima desse valor o tempo inteiro, que é o que acontecia antigamente, né, Gato? Sim, sim. Você não tinha essa clareza, então você atropelava ele, o seu trabalho atropelava ele. Hoje... E assim, se você não tem os seus valores claros, você vai agir de acordo com o que você está acreditando e talvez de uma maneira muito bagunçada. E muitas vezes o que o mundo tá te cobrando, né? Porque o mundo fala que você tem que ganhar dinheiro, que tem que fazer aquilo, então você fala, bom, então eu preciso fazer isso, mas não está alinhado com o seu valor. E aí vai dar problema. Em algum momento você vai estar tão desalinhado que é o que você falou, né? Por isso que muita gente se separa e vocês conseguiram, por mais que tivessem pistas separadas, falar assim, opa, vamos juntar a pista, né? E eu percebo muito isso assim, em famílias, porque se relacionar não é fácil, óbvio que não é. E as pessoas querendo escolher o melhor, falando assim, talvez eu não ame tanto mais, eu não sei o que, eu sempre falo, gente, isso é uma escolha. Você, né, claro que a pessoa que está do seu lado é muito importante para que essa escolha faça sentido, né? Às vezes está muito desalinhado e talvez seja melhor não estar junto mesmo, dependendo de quem esteja do seu lado. Mas todo dia é uma escolha, né? Não é uma coisa assim, ai, aquele amor louco e tal. Não, é uma escolha. Você escolhe amar a pessoa, porque é uma coisa de consciência, de maturidade. E aí, óbvio que isso reflete no seu sentimento. Pelo menos pra mim, isso é muito evidente, assim. Eu escolho até as coisas que a Mari não faz que eu não gosto. Eu escolho aquilo. Eu falo, cara, tá tudo certo. É o jeito dela. Eu vou dar um exemplo disso. Tem coisa pra mim que é inegociável. Me incomoda muito, e aí eu vou e converso, Mari, isso aqui pra mim é muito ruim, dá pra você fazer diferente? E aí ela vai falar pra mim, dá, às vezes dá. Por isso que a comunicação é importante, né? Só que tem coisas, ô gata, por exemplo, um exemplo bobo, a Mari, ela abre a parte de dente e ela não fecha.
E ela meio que amassa, parece um papel assim a página. Eu não sei nem como ela consegue fazer aquilo, mas beleza. No início aquilo me incomodava. E eu falava, Mari, fecha a pasta, porque vai ficar dura, tal. Sabe o que eu criei na minha cabeça depois como mecanismo? Eu falei, cara, nós somos uma parceria. A Mari é a responsável por abrir a pasta de dente e eu sou o responsável por fechar a pasta de dente. Então pronto, resolveu o problema. Todas as vezes que eu vou lá, a pasta de dente está aberta. Isso não me incomoda mais. Cara, você tem que gravar isso, depois tirar essa parte, porque você vai resolver a maioria dos casamentos quebrados. É você pegar essas pequenas coisas bobas que às vezes causam um super estresse e falar, cara, nós somos parceiros. Então todas as vezes que eu vou escovar o dente já está aberto. Olha que bom, não preciso ter o trabalho de abrir. E todas as vezes que eu passo, todas as vezes que ela vai pegar, tá fechadinha, então ela não precisa, ela não tá seca, não tá dura, então ela abre e tá tudo certo. Então nós somos parceiros. E isso funciona para várias coisas. Eu comecei a criar esse mecanismo que eu nem falei para Mari. Eu simplesmente pego e uso esse mecanismo. Então, quais são os mecanismos aí da sua vida, do seu relacionamento? Você pode começar a criar e falar, cara, nós somos parceiros. Ela faz de uma maneira, eu faço de outra. E claro que tem várias outras coisas que eu faço que a Mari incomoda ela, né? E que ela aprendeu a lidar e faz parte do relacionamento. E sempre vai ser assim. Mas é uma escolha, entendeu, gata? Isso pra mim, que tá ligado ao amor. Eu escolho isso. Porque não é uma verdade absoluta. Eu simplesmente escolhi que ela abre e eu fecho. Ponto. Sim. Eu acho que, complementando isso, uma coisa que também essa estrada me deu como lição é que quando eu olho para o meu relacionamento, eu preciso encontrar todos os dias maneira de ajudar a minha parceira a ser uma pessoa melhor. E assim como ela também. E relacionamento para mim é isso, é como eu posso melhorar o outro e o outro pode me melhorar. Porque a gente foi adestrado muito a entender relacionamento como alguém que vem e me dá algo que eu não tenho, né? Então, a minha demanda emocional que talvez tenha sido criada lá na minha infância, porque eu não tive o amor da minha mãe, eu deposito tudo no outro, né? A metade da laranja. Então, eu preciso que alguém venha resolver a minha dor. E não, eu preciso que alguém venha para caminhar do meu lado para me melhorar, para que eu possa me melhorar, assim como eu faço isso com ela. Então, relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa ter essa visão de melhora contínua. Quando eu falo que eu e a Janu, a gente andava em pistas diferentes, é porque nenhum dos dois estava realmente interessado em melhorar o outro, né? Eu estava preocupado com a minha vida, em me melhorar, mas sem pedir ajuda dela ou eu ajudá-la. E ela a mesma coisa. Sim. Então, agora, quando a gente está na mesma pista, né, a gente sabe que existem coisas que são importantes para mim, como você falou, coisas inegociáveis, assim como para ela, e eu não vou entrar no conflito. Eu vou o quê? Eu vou entender como que eu posso ajudá-la naquele desafio, naquela situação. Isso é muito legal, né? Porque a gente carrega assim os nossos vazios emocionais e a gente coloca no outro essa expectativa de que ele resolva esse vazio para mim. Sim. E quando ele não resolve, eu fico frustrado e eu cobro, né? E você deveria fazer assim, você deveria ser assado, sem entender que o problema não tá nele, o problema tá em mim. Né? Então, por isso que, cara, a gente sempre volta ao autoconhecimento, é a única chave para você entender tudo isso e começar a falar, pô, por que ela tem que fazer dessa maneira? Por que tem que ser assim? Aonde na lei da vida está escrito que a toalha tem que ficar dessa maneira? Coisas bobas, né? Mas, porque é no bobo que se amplia para muito, né, Gata? Aonde está escrito isso? Não tem uma verdade. Ela teve a criação dela, a maneira dela. Então ela não tem que preencher esse vazio porque essa é a minha crença, né? Sim. E aí me conhecendo eu falo, isso não é um problema dela, isso é um problema meu. Beleza, como é que eu ajudo ela? E aí é uma coisa muito legal que você falou, né? Um ajudando o outro. Como é que eu posso ajudar ela nesse crescimento e como é que ela pode me ajudar? Isso é maturidade emocional. Sim. Maturidade emocional. Isso vem através desse autoconhecimento. Porque quando eu consigo controlar as minhas emoções, quando eu consigo pensar antes de reagir, porque nós somos seres emocionais, então se eu não consigo controlar as minhas emoções, eu vou sempre reagir. Então, pegando um exemplo que você disse, toda vez eu vejo a pasta aberta, se eu não tenho nenhuma blindagem emocional, o que eu vou fazer? Eu vou reagir, eu vou brigar. Então, quanto mais eu me conheço,
mais eu entendo como eu funciono e as minhas emoções. E eu posso pensar antes. E pensar antes é fazer melhores escolhas. Eu posso escolher, eu não vou brigar com ela hoje. Eu não vou brigar. Eu vou criar uma estratégia. Eu vou fazer diferente. Eu vou compreender por que talvez ela não faça isso. Mas isso evitaria milhares de brigas que nós temos inúteis, milhares de conflitos que nós temos, se as pessoas tivessem essa maturidade emocional, essa blindagem emocional para fazer escolhas melhores e mais conscientes. E isso volta a uma das primeiras perguntas, que é a consistência. Porque se eu fico consistentemente arrumando briguinhas, né? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? No pacote, o relacionamento é um relacionamento ruim, um relacionamento chato, um relacionamento que está o tempo inteiro de cobrança, de querer que o outro tenha que suprir esse meu vazio. Né? Então, qual é a consistência que você quer colocar no relacionamento? Né? Uma positiva ou uma consistência negativa? E as pessoas acabam muitas vezes nesses conflitos porque eu estou olhando só para fora. Então eu estou tentando melhorar, entre aspas, o outro. Eu estou tentando corrigir o outro. Agora, por que aquilo me incomoda? Sim. Por que aquela situação me incomoda? E é isso que o autoconhecimento traz. Por que eu me toco? Por que eu me irrito quando aquilo acontece? Sim. Porque se eu entendo o porquê disso, eu vou conseguir o quê? Criar uma estratégia para poder não me irritar, para não ficar melindrado muitas vezes. Então, ao invés de você perder energia tentando corrigir o outro, porque aí tem uma coisa que a filosofia estoica fala muito bem. Eu controlo pouquíssimas coisas. Eu não consigo controlar o que o Igor pensa, o que você está pensando. Eu controlo o quê? As minhas emoções, as minhas reações ao mundo externo. É isso que eu controlo. Todo o resto você não controla. Você controla pouquíssimas coisas. Então, eu acreditar que eu vou melhorar a minha esposa, o meu marido, que ele vai agir do jeito que eu quero, é uma insanidade. Porque Sim. isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Não. É muito gasto de energia à toa. À toa. Sim. Né? Foca no que você controla. Isso, quando eu aprendi isso também no estoicismo, né, e esquece o resto, é uma coisa muito poderosa, porque você começa a usar isso de forma como uma escolha mesmo, né? Isso aqui aconteceu, eu não queria. O que eu controlo disso? Essa parte. Beleza, com o resto, cara, não dá pra brigar contra. E eu vejo muita gente sofrendo, né, querendo que deveria ser diferente. Cara, não é dessa maneira. É como é agora, então foca nisso. Existe uma das máximas estoicas, eu acho que foi do Sêneca, acho que o Sêneca que fala isso. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier, de qualquer situação da sua vida. Espera sempre o melhor, né? Puxa, aquilo vai ser bom, aquilo vai ser legal, mas prepare-se para o pior também, porque pode não acontecer da maneira que você esperava, porque você não controla uma série de fatores. E aceite o que vier, aceite o que vier. E quando a gente fala aceite o que vier, não é você se conformar, por exemplo, com a tua vida. Não tem nada a ver. Né? Você precisa buscar sempre a melhora contínua, consistente, para que você tenha a tua vida de coragem, a vida do agir com o coração, a vida que é boa para você. E principalmente para você que é mãe, para você que é pai, que está nos assistindo, está nos ouvindo, a transformação que você muitas vezes quer que aconteça nos seus filhos, e eu atendo muitos pais e mães que primeiro querem, olha, meu filho está com um problema. Tá bom, mas primeiro vamos conversar com você, mamãe, papai, para a gente entender. Exato. É a mamãe e o papai que estão com problemas ali. Então, enquanto eu não me melhoro, eu não consigo melhorar o mundo ao meu redor. E isso inclui os meus filhos, isso inclui as minhas filhas. Então, muito da consistência, né, que você me perguntou dentro da minha vida, vem de um desejo também de ser alguém que possa ajudar a melhorar a vida das minhas filhas. E não é melhorar financeiramente, nada, é melhorar o ambiente para que elas possam fazer as melhores escolhas para elas. Então, eu entendo isso, que quando eu começo a ser um bom exemplo para elas, elas estão levando isso para a vida delas. Se elas vão escolher caminho A, caminho B, isso é um problema delas e não meu.
Sim. Mas quando eu entendo que eu posso e eu devo me melhorar, isso é automático, porque as crianças aprendem, né, dentro desse campo emocional da família, tudo o que está acontecendo. Então, quando eu lá atrás, eu decidi, por exemplo, parar de tomar álcool, né, eu não bebo álcool há mais de 5 anos, foi muito por quê? Porque antes da minha cirurgia, antes do meu tumor, era muito comum eu ter fotos, eu estar com as minhas filhas com um copo de cerveja na mão. E é uma coisa que eu não queria dar esse exemplo para elas, né? Eu não queria que elas se acostumassem a ver o pai alcoolizado, bêbado. Eu não queria isso. Então, as minhas filhas, eu não sei se elas vão beber álcool quando elas forem, né, forem adultas. Eu não sei, eu não vou controlar isso. Mas elas vão saber o seguinte: o pai bebia, parou de beber. E aí elas vão entender o que é bom e o que é ruim para elas. Isso é uma escolha delas. Uma escolha delas, perfeito. Muito bom, meu amigo. Fazer mais uma pergunta pra gente encerrar. E você tem alguma mensagem que você queira deixar? Alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? Olha, eu acho que uma pergunta que você não me fez e que eu gostaria de responder é difícil, né? Você fez ótimas perguntas. Você é um ótimo entrevistador, aliás. Obrigado. Esteja mais aqui no nosso podcast. Sim, foi um papo maravilhoso, cara. Eu acho que talvez a pergunta, e é uma pergunta que muita gente me faz, né? Como que as pessoas podem readquirir a coragem, né, para mudar suas vidas? E eu sempre digo o seguinte: você não nasceu sem coragem. A coragem está aí dentro de você. Só você olhar qualquer bebê, qualquer criança, você vê. Toda criança ela é extremamente corajosa, ela confia. Só que ela vai aprendendo ao longo do tempo a perder isso, a perder essa coragem, essa confiança. Então, o primeiro passo é você olhar para a sua história, para você readquirir a confiança em si, e que está muito ligado à sua autoestima. Quando está ligado à autoestima, você precisa recuperar isso, porque isso vai te fazer vai fazer com que você haja, que você decida. Se eu não confio em mim, eu não consigo fazer absolutamente nada. Então, a coragem, ela vai te levar a mudar a sua vida, mas primeiro você precisa recuperar a confiança em si. Legal, muito bom. Se você tivesse uma passagem para viajar ou para o passado ou para o futuro, e de volta, uma só, o que você faria? Só passado e futuro? Você tem que escolher um dos dois. Ou você vai para o passado, ou você vai para o futuro, uma passagem. Você vai e volta. Vai para algum evento, alguma coisa e volta. O que você faria? Eu iria para o futuro. E aí você iria para quê? Cara, eu iria pro dia da minha morte. Momento Mori. Memento Mori. Eu iria pro dia da Também minha... é do estoicismo, bem legal. Eu iria pra minha morte. Por quê? Porque eu gostaria de ver se realmente eu fui íntegro com o que eu me proponho fazer hoje. E se você chegasse lá e falasse, não, é bom que dá pra consertar, né? Daria pra consertar, daria pra entender por que eu não fui íntegro com essa minha palavra de toda a mudança que eu fiz, enfim, eu acho que seria esse ponto que eu iria. Muito bom. Meu amigo, como é que as pessoas te acham nas redes sociais, consomem teu conteúdo? Bom, eu tô no Instagram, como todo mundo tá, né? Você pode me achar no @ogata76, então lá tem conteúdos diários, tem tudo sobre a blindagem emocional, que é o meu programa de 21 dias, tem tudo sobre o que eu faço. Lá é o ponto de encontro para as pessoas me acharem. Muito bom. Sigam ele no Instagram. O meu Igor Erkovitz. Se você ainda não se inscreveu aí no canal do YouTube, se inscreva no canal para você receber vários outros podcasts, além de outros conteúdos que eu também posto. Eu também tô lá, o Mentabilidade Cast também tá lá no Spotify e nas outras redes lá de streaming e podcast. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, siga então nessas redes sociais, manda para quem faz sentido, para quem você gosta, para quem você ama, para quem você também quer ajudar na transformação. Eu te vejo no próximo episódio, ok? Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Até a próxima. Tchau!